Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos pessoal, estamos aqui na nossa aula de número 9 do seu curso Planta Baixa de Residência Unifamiliar, né? Volume 2, aqui pelo projeto Autocriativo. Eu quero que você realmente seja muito bem-vindo, eu quero aí também dar os parabéns, né, por você ter chegado até aqui a nossa aula de número 9 do curso. Muito gratificante, né? Nós sabemos que você está aqui conosco acompanhando aí as nossas instruções e que através, né, dessas instruções você está aí ampliando, né, os seus conhecimentos neste magnífico programa que é o AutoCAD 2017 e que também através das instruções aí referente aos projetos, né, à planta baixa, você vem aí cada vez mais, né, ampliar os seus estudos e os seus conhecimentos nesta área também de desenhos da construção civil. Meus sinceros parabéns, muito obrigado aí pela sua companhia e muito obrigado por você estar aqui conosco, né, ampliando aí também os seus conhecimentos. Pessoal, na aula de hoje, a nossa aula 7, nós vamos tratar de ferramentas de auxílio ao desenho, né, ou também podemos chamar de ferramentas de auxílio ao desenhista, né, porque ela na verdade vai auxiliar aí durante todo o nosso trabalho, que são exatamente todos estes ícones que nós temos aqui embaixo, mais os ícones que faltam ser inseridos aqui nessa aba, né, ou nesse menu de seleção aqui, ó, desses elementos, tá? Então nesta aula de hoje eu vou explicar para vocês todos esses um a um detalhadamente. Obviamente, né, pessoal, que por se tratar de noções básicas do AutoCAD, muito desses comandos, muitas dessas ferramentas você possivelmente não vai entender logo de imediato, tá bom? Porque muitas delas você vai ter uma melhor compreensão depois que a gente desenvolver o projeto e também eu vou entrar em maiores detalhes aí em aulas futuras, tá? Então, bem como as ferramentas de desenho, ferramentas de modificação, algumas dessas ferramentas aqui eu vou entrar com maior ênfase, vou explicar bem detalhadamente para vocês, e outras já são aí, não são muito usadas, talvez em nosso segmento, tá? Que a gente vai desenvolver a planta, e algumas também não são usadas aí com grande frequência, tá bom? Mas de qualquer forma você vai ter uma boa ideia aqui, ó, na aula de hoje para que serve cada uma delas, tá? E aí sim, como eu comentei, tanto agora como depois que a gente desenvolver o projeto, você vai entender na prática o funcionamento de cada uma delas. Combinado então? Então vamos lá? Para que eu possa explicar, pessoal, para vocês com melhor ênfase, né, todas essas ferramentas aqui, o ideal seria que nós, né, ocultássemos todas elas e que a gente voltasse uma por uma para que você entendesse aí um pouquinho melhor, né, cada ferramenta. Então, eu vou pedir para que você clique aqui, ó, em personalização, tudo bem? E vamos, né, desmarcar, ó, todas as ferramentas, tá? Ó, aqui sem aqui localizado. Essas ferramentas ou esse modo de seleção aqui das ferramentas de auxílio ao desenho, pessoal, elas são mais presentes a partir da versão 2015. Se você porventura esteja assistindo o vídeo e aí em seu computador tem uma versão 2014 ou anterior à de 2014, essa opção aqui não existia. E os comandos, apesar de eles serem os mesmos, eles eram dispostos aqui, ó, mais para o lado esquerdo da tela. Alguns ficavam aqui, tá? Os comandos principais de precisão, e alguns outros ficavam aqui do lado direito da tela, mas são exatamente os mesmos comandos e as mesmas ferramentas e também os mesmos atalhos. Aí a Autodesk, a partir do ano de 2015, ela deixou nesse sistema aqui tudo agrupado desse lado. Perfeito? Então, ó, eu desmarquei todos eles e agora eu vou explicar para vocês a funcionalidade de cada um. Lembrando, pessoal, que alguns comandos eu só vou conseguir explicar na prática fazendo pequenos desenhos aqui na tela, tá? Então eu vou colocando alguns pequenos exemplos e aí eu vou frisando cada vez mais, né, a funcionalidade destas ferramentas. Combinado? Então vamos lá. A nossa primeira aqui que nós vamos colocar é coordenadas. Quando a gente clica aqui em coordenadas, pessoal, observem que ao andar com o cursor pela tela aparecem ali três números separados por vírgula, um número bem grande, um outro ali, ó, 640.89 e um terceiro 0.00. Estes números são exatamente o local exato onde o meu cursor está pausado numa coordenada absoluta, tá bom? Vocês se lembram na aula passada que eu comentei com vocês
ali sobre as coordenadas absolutas. Ou seja, então o primeiro número ali, ó, é o x, tá? O segundo número depois da vírgula é o y e o terceiro número depois da vírgula é o z, porque no caso aqui o nosso cursor ele está lá no plano, tá? Se eu estivesse trabalhando em 3D, aquele terceiro número 00 ali, ele seria acionado, tá bom? Tanto é, ó, que se eu chegar próximo aqui, ó, do ponto 00, observem lá, ó, que diminui os valores, ó, ficam bem pequenos os números, tá? Conforme eu vou andando para a direita, ó, o x vai aumentando, conforme eu vou colocando o cursor para cima, o y vai aumentando, tá? Então aqui é o local exato onde está localizado o cursor. Você pode clicar com o botão direito também, ó, e você tem aqui outras opções, ó, relativas, absolutas e específica, tá? Se porventura o seu estiver assim específico congelado, você vem, clica com o botão direito e coloca aqui, ó, absolutas, tá bom? Aí ele vai ficar literalmente funcionando. É interessante essa opção aqui para que você tenha uma ideia geral onde está o cursor e também partes específicas aí do projeto, tá? Esses números então são aí com relação às coordenadas. Essa função pode deixar sempre acionada, tá, pessoal? É importante deixá-la sempre ligada. Vamos para a próxima, espaço do modelo. Bom, o espaço do modelo, pessoal, é apenas um botão que vai fazer o quê? Com que você mude para o espaço modelo e para o espaço layout, tá bom? Quando você muda aqui, ó, pro layout, observem só o seguinte, que a janela ela está ativa, ou seja, você consegue mudar aqui o pan lá dentro da janela da viewport, porque você está na opção modelo, ó, aqui, ó, modelo. Se você mudar para a função aqui, ó, papel, você mudou para papel, você está movimentando o papel, tá bom? Por que que a gente tem a necessidade de movimentar às vezes a viewport e às vezes o papel? Porque aqui também no AutoCAD, pessoal, existe a possibilidade, né, dentre tantas outras, de você desenhar literalmente, ou seja, fazer já o seu projeto aqui no papel. Você poderia, por exemplo, até excluir essa viewport e usar essa folha para você desenhar. Aqui no papel funcionam exatamente todos os comandos, ó. Como, por exemplo, o comando linha, ele vai funcionar aqui, ó, normalmente, ó. Tá bom? Círculo, você quer fazer um círculo, você pode fazer aqui também. Ou seja, aqui você pode desenhar literalmente também, né? Aqui diretamente na folha. O que não é muito comum, porque geralmente a gente trabalha com escalas, tá? E aí, no caso, se você quiser já desenhar aqui na folha de papel, você vai ter que desenhar desde o começo, já pensando apenas em milímetros, tá bom? Quando a gente trabalha com o sistema de viewports, a gente desenha lá no modelo e a gente desenha normalmente pensando em metros e depois faz a compensação na escala lá para a folha de desenho, tá? Então, vamos para o nosso terceiro, que é a grade. Como eu comentei com vocês, a grade aqui, ó, ela vai acionar e desacionar aqui, ó, esses quadradinhos, tá? Ó, clicou aqui no ícone, ó, você não tem mais as grades, tá? Eu particularmente uso e aconselho que vocês trabalhem também desta forma com as grades de auxílio. Depois nós temos modo Snap. Aqui está relacionado, ó, podem ver que tem uma divisão pegando grade e modo Snap, que está relacionado à grade. Apareceu aqui a função, ó, tá? Para você ligar o Snap com relação à grade. Para que serve isso, pessoal? Em alguns momentos, ó, vou aproximar aqui dos quadradinhos. Quando a gente aciona um comando linha ou qualquer outro comando, o nosso cursor está solto, ou seja, eu posso começar a linha em qualquer ponto, tá? Mas em alguns momentos, ou dependendo do seu projeto, pode ser que você precise de pontos mais específicos de precisão. E aí você vai ligar essa opção aqui, ó. Você ligando essa opção, quando você for fazer uma linha, o cursor fica preso, ó, a esses encontros, né, a estes cruzamentos. Se você clicar aqui do lado, ó, você tem a configuração desse ajuste, que será explicado na próxima aula, que é a nossa aula de precisão. Você tem aqui as opções para você mudar esse grau de snap na grade, tá? Por enquanto não precisa mexer em nada. Então, se você deixar acionado aqui, ó, tá? Que é o F9, toda vez que você fizer um comando, o cursor, ó, ele fica preso ali, ó, nos quadradinhos. Aí pode ser que em algum momento você precise para fazer projetos específicos, ó, preso exatamente nestes pontos, tá? Eu particularmente e raramente também utilizo ele aceso. Tudo bem? Vamos lá então. O nosso próximo é inferência de restrições. Essa opção aqui, pessoal, ó, vai acionar esse ícone que vai fazer o quê?
com que você acione, né, ative ou desative algumas simbologias de restrição, que é um assunto que nós não iremos tratar no nosso curso, porque é mais, podemos dizer assim, voltado quando a gente necessita dar uma parametrização para o projeto e também usado com mais frequência em trabalhos mecânicos. Por exemplo, você tem aqui ó, o painel paramétrico e quando você vai desenvolver uma peça mecânica, você insere algumas restrições, que são esses elementos aqui, ó, de restrições geométricas ou restrições até mesmo dimensional. Tá? Restrições dimensionais. E essa opção aqui, ó, que é o comando constrain infer, ele vai ativar e desativar, né, estas opções de restrição e também as suas respectivas simbologias, tá bom? Esta opção aqui, ó, você não precisa deixar acionada. Então você vem aqui, ó, e desmarca aqui, ó. Tudo bem? Entrada dinâmica. Eu comentei já com vocês para que serve a entrada dinâmica. Essa simbologia aqui, ó, tá? Pode deixar ela acionada e ela presente aqui na barra de status, tá? Esse canto aqui do AutoCAD chama barra de status, tá, pessoal? Pode deixar ela acionada, que é aquela opção que eu comentei com vocês, que as funções e os atalhos aparecem, ó, do lado do cursor. Tudo bem? Ó, observem ali, ó, especificar primeiro ponto e a medida já está do lado do cursor. Se eu desmarcar esta opção, ó, eu não consigo ter esta possibilidade. Aí todas as informações são inseridas realmente aqui na barra de comandos, tá? Eu, particularmente, trabalho quase 100% do tempo com essa função acionada também. Tudo bem? Vamos para a próxima? Então, vamos lá. Modo orto. Bom, o modo orto é aquele F8 que eu comentei com vocês. Ó, ele está desligado, tá? Que é o F8. Você faz um comando linha. A linha ó, está perfeitamente solta. Apertou o F8, o ícone acende. Ele fica acesinho e a sua linha fica perfeitamente aqui, ó, na representação da régua paralela, perfeitamente na horizontal e em esquadro perfeitamente na vertical. Isso é muito bom porque aí você consegue dar uma precisão muito grande para o seu trabalho, sem correr o risco da linha ficar um pouquinho aí inclinada, tá? Obviamente que uma das funcionalidades principais do AutoCAD é justamente a precisão. Esse comando aqui, ó, pode deixar ele aqui e quando for necessário use sempre o F8, tá bom? Rastreamento polar. O rastreamento polar ele basicamente tem a mesma função que o orto, só que ele vai fazer o quê? Vai fazer com que a linha fique presa em ângulos específicos. Você vai clicar aqui do lado e você tem esses números. Estes números são 90 graus, tá? E os seus respectivos múltiplos. Você tem os ângulos de 45 e os seus respectivos múltiplos. Ou seja, se você quiser fazer uma linha em ângulo, tá? Ela presa no ângulo, você vem aqui e seleciona. Por exemplo, ó, 45 e os seus múltiplos. Aí eu aciono aqui ó, com o F10. Tá? Se eu ligar o orto, o polar desliga. Ó. Ou seja, um só funciona quando o outro está desligado. Tá? Então eu deixei ó, ticado aqui ó, o ângulo de 45. Então quando eu fizer uma linha, a minha linha vai ser presa aqui ó, no ângulo 0. Quando ela chegar no 45, ela dá uma pequena travadinha. Quando chegar no 90, que é o múltiplo, trava de novo. Quando chegar aqui ó, no 135, no 180, ou seja, no 45 e os seus respectivos múltiplos em graus, tá? Pode deixar aqui também, e aí quando você precisar, você aciona o F10. Perfeito? Se você tiver a necessidade de criar ângulos específicos aqui, ó, você vai vir aqui em configurações de rastreamento, e aí eu vou explicar na aula seguinte, que é a próxima aula, toda essa janela aqui, ó, tá? Então você tem várias opções aqui, dentre elas essa daqui que é a de criar ângulos específicos, tá? Porque nem sempre estes ângulos que estão aqui será útil, tá? Ele pode ser que você tenha que ter aí um ângulo bem quebrado ou específico e os seus respectivos múltiplos, e eu explico na aula seguinte como fazê-los, tá? Vamos para o próximo. O nosso próximo é desenho isométrico. Esse desenho isométrico também é bem interessante, tá, pessoal? Aparece essa simbologia, você clicou aqui do lado, você tem 3 opções de como que você quer que o seu cursor apareça aqui na tela. Ele está por padrão aqui, ó, plano isométrico esquerdo, tá? Ele está marcado aqui, mas ele não está azul, significa que ele não está funcionando. Então, se eu acionar ele aqui, ó,
Observem só o que aconteceu. O cursor ficou conforme o plano. Tá? Os eixos permanecem exatamente os mesmos, mas o modo como eu vou desenhar, ó, vai ser no posicionamento isométrico. Geralmente o mais utilizado é esse daqui, ó, plano isométrico superior. Por quê? O que vai acontecer? Quando eu fizer uma linha, por exemplo, eu vou fazer uma linha, a minha linha já vai ser feita quando eu ligar o orto, que é o F8. Ó, vejam só o que acontece. Ao invés dela ficar aqui, ó, perfeitamente na horizontal, ela vai acompanhar os eixos. Ó, vejam só, ligo o F8, ela acompanha aqui, ó, o eixo Y e o eixo X. Isso é interessante, pessoal, para desenvolver projetos num posicionamento totalmente isométrico, tá bom? Na verdade, a minha vista aqui, ó, eu continuo na superior, mas o plano que ficou isométrico. Tudo bem? Pode ser feito dessa forma, pessoal, como também não. Você pode desligar essa opção e aqui, por exemplo, você vir aqui, ó, no polar e colocar, por exemplo, aqui, ó, 15 e múltiplos de 30. Você tem também basicamente, ó, um desenho isométrico, ó, aqui, tá bom? Ó, vou fazer uma caixa rapidinho para que vocês vejam, ó. Isso daqui também, ó, é um desenho isométrico, ó, um quadrado, tá? Feito no posicionamento, né, com graus de 30, ele é totalmente isométrico. Tudo bem? Não vai influenciar, né, no posicionamento do objeto, tá, pessoal? É apenas a representação em 2D realmente. Ok? Então essas três opções aqui são bem interessantes. E aí, ó, temos aqui o F8 e temos o polar. Depois nós temos o rastreamento de snap ao objeto. Essa opção aqui, ó, pode deixar as duas já acionadas, ó. Estes dois camaradinhas aqui, ó. Esse daqui, ó, que é o principal aqui, ó, que é o F3. Você clicando aqui do lado, ó, você tem alguns objetos, né, alguns pequenos ícones, que são aqueles ícones verdes que aparecem na hora que você faz a seleção, tá? Eu vou comentar com vocês mais aprofundado na aula que vem, mas basicamente funciona assim, ó. Você vem aqui em configurações e aqui você tem, ó, estes pequenos desenhos, ou seja, o quadradinho é a extremidade da linha, a bolinha é o centro do círculo, o meio de uma linha é um triângulo e assim sucessivamente. Tá bom? Ó, por exemplo, se eu for pegar aqui, ó, uma linha, vou ligar aqui o F8, fazer uma linha aqui de 20 unidades, então eu sei que o meio dessa linha perfeitamente é o 10. Mas ficaria meio difícil para mim vir aqui no olhômetro, né, ó, olhando e tentar encontrar o meio. Como eu acionei esse comando aqui, ó, o F3, e deixei marcado aqui nas configurações que eu quero encontrar o meio vai aparecer como um triângulo. Ou seja, quando eu vir aqui e aparecer um triângulo na linha, aqui, ó, opa, apareceu ali, ó, eu sei que aqui é exatamente o meio desta linha. Se eu vir na extremidade e aparecer um quadradinho, eu tenho certeza absoluta que é a extremidade da linha, aí eu clico com total precisão. Ah, eu quero o meio, então vem aqui e clico aqui, ó. Tá bom? Vocês vão entender um pouquinho na próxima aula. Esse comando aqui, ó, pode usar com frequência e sempre que necessário use o F3 para acionar e desligar. Tudo bem? Logo mais aqui do lado, ó, você tem esse aqui que é o Alt Snap. Esse daqui, pessoal, já é um pouquinho diferente. Ele é um comando de precisão, mas ele vai acionar e desacionar ou desligar os rastreadores. O que é isso? Por exemplo, ó, eu tenho uma linha aqui no AutoCAD, tá? E eu quero iniciar uma outra linha aqui do meu lado direito, mas que ela esteja exatamente na mesma altura desta linha. Então eu pauso o mouse sobre essa linha, tudo bem? E aí o AutoCAD ele vai entender onde eu quero iniciar. Aí eu trago o mouse para o lado. Apareceu ali um tracejadinho verde. Isso é o rastreador, tá, pessoal? Isso facilita para que eu tenha uma precisão exata onde eu quero começar o desenho. Mesmo que o meu cursor esteja um pouquinho fora aqui, ó, mas se a linha verde estiver aparecendo, a linha que eu vou fazer vai ser feita perfeitamente na mesma altura. Tudo bem? Então eu mostro aqui para o AutoCAD. Eu vou até desligar o F8, ó. Eu quero essa linha que eu estou fazendo do mesmo tamanho dessa da esquerda. Então eu passo o mouse aqui, mostro para o AutoCAD e trago o rastreador aqui, ó. Olha só. Aí eu venho e faço a linha.
ok? Se eu desligar esta opção, veja o que acontece, ó, eu não tenho mais essa opção de rastreamento, ó. Tá vendo? Ó, ele desaparece ali, ó. Em alguns momentos, né, é importante essa opção, em outros momentos ela vai acabar te atrapalhando, tá? Mas quando for te atrapalhar, você sabe que existe essa função, você vem aqui e desliga ela através do F11. Perfeito? Vamos para o próximo. Nós temos aqui espessura de linha, que eu comentei com vocês. Você consegue ver, ligar e desligar aqui a real espessura das linhas que você desenvolve lá nas camadas. Depois nós temos transparência. A transparência, pessoal, ela vai funcionar aqui, ó. Ela está acionada. Significa que tem possibilidade de você fazer transparências. Ou seja, se você vir aqui, ó, nas propriedades da camada, por exemplo, aquela que nós fizemos, né? Ó, vamos pegar ela aqui, ó, parede. Se eu ligar aqui, ó, transparência, ó, tudo bem? Colocar um valor, por exemplo, de 50 e ok. Então, essa linha parede terá transparência. Vai funcionar como transparência, tá? Ó, vou pegar uma linha aqui chamada madeira. Vou fazer uma linha aqui, tá? Vou até ligar a espessura dela. E vou fazer uma outra linha com a nossa que nós acabamos de colocar aqui, ó, com transparência. Tá bom? Ó, clico aqui. Olha só como é que ela tá. Dá para você ver que você consegue, né, olhar lá a outra camada passando por baixo, porque essa verde tem uma suave transparência, ok? Se você desligar aqui a opção transparência, desaparece aqui, ó, tá bom? Não há tanta necessidade de deixar essa opção aqui não, tá, pessoal? Em casos mais extremos, pode ser que você queira deixar ligada, mas eu particularmente não uso, tá? Ó, vou voltar aqui para 0, ok, e fecho. Então essa opção transparência, pode até tirar ela daqui, ó, da barra de status, tá? A nossa próxima opção é ciclo de seleção. O ciclo de seleção, pessoal, ele é interessante, ó, é esse ícone aqui, ó, que é um quadradinho verde em cima de um quadradinho azul. Em alguns momentos, né, vai acontecer aí na hora que você está desenhando, e muito comum de acontecer, você fazer isso daqui, ó, você está desenhando, tá? Vou fazer aqui uma linha qualquer, tá? Vou desligar aqui a espessura. E aí eu vou chegar aqui uma hora, isso é muito corriqueiro de acontecer, de você fazer uma linha exatamente em cima da outra. Aí você vai olhar aqui e vai falar assim, bom, aqui só tem uma linha, não é verdade? Mas se você deixar aqui, ó, o ciclo de seleção acionado, quando isso acontecer de ficar um objeto por cima do outro, na hora que você passar o cursor vai aparecer ali, ó, os dois quadradinhos. E quando você clicar, vai surgir uma janela. E o AutoCAD vai te oferecer duas opções. Qual linha, na verdade, que você quer selecionar? A verde ou a rosa? Aí você vem e pega aqui, ó, apenas a verde. Aí você vem e deleta. Aí no caso agora, ó, você só tem a rosa. Tá bom? Então o ciclo de seleção, ele é importantíssimo e ele vai te auxiliar, principalmente quando você tem objetos aí sobrepostos, ok? E pode deixar ele aqui acionado, tá bom? Sempre acionado e ele visível aqui na barra de status. O nosso próximo é Snap ao objeto 3D. Você clicando aqui, ó, você tem exatamente, né, ó, esse objeto. Você colocando aqui do lado, ó, você tem os mesmos comandos de precisão, mas mais voltado para elementos em 3D, ok? Particularmente eu não uso com tanta frequência aqui em projetos da construção civil, então pode também deixar desmarcado, tá? Agora você tem aqui, ó, o UCS dinâmico, filtragem de seleção e o meta-alça. São opções também para projetos em 3D, ó. Vocês têm essas três opções aqui, ó, tá? Ou seja, você pode pegar os objetos 3D através de vértices, arestas ou faces. E aqui você tem o modo como você vê o gizmo, tá bom? Que são também elementos que quando estamos movimentando objetos sólidos em 3D. Então, essas três opções, essa outra aqui, ó, vai ter aí, né, a função de UCS dinâmico, também é relacionado aqui tudo a 3D. Então, essas três ferramentas aqui nós não vamos usar de momento, tá? Visibilidade de anotação, escala automática e escala de anotação. Essas três opções, ó, podem deixar acionadas, tá?
Esta primeira aqui, pessoal, ela vai mostrar os objetos de anotação, tá? Esta outra aqui, ó, ela vai adicionar escalas aos objetos anotativos. A gente não vai usar, como eu comentei, opções de função, né, podemos dizer assim, anotativas. Então, essa função praticamente para nós aqui não tem funcionalidade no momento. E essa última aqui, ó, ela vai abrir as escalas que a gente vai configurar aí em aulas futuras. Tudo bem? Muito dessas funções aqui de escalas, pessoal, elas estão inseridas aqui, ó, em anotação. E nós temos aqui, ó, as escalas, tá? Que eu explico para vocês em maiores detalhes aí na hora que a gente for trabalhar ali com a parte de impressão. Tudo bem? Depois nós temos então aqui, ó, alterar a área de trabalho. Já esta opção aqui, ó, tem a ver com aqui, ó, que eu comentei com vocês lá no comecinho do curso, relacionado, né, à área de trabalho aqui conhecido como Workspace, tá? Você clicou aqui, ó, aparece de fato a catraquinha logo mais aqui embaixo, ó. Você tem o desenho e anotação. Você clicou aqui, ó, em modelagens 3D, você vai transformar o seu AutoCAD para modelagens em 3D. Essas outras opções que aparecem aqui embaixo são opções que veio migradas, possivelmente de uma outra versão que eu devo ter aqui no computador, tá? Mas por padrão vem geralmente essas três aqui, ó, tudo bem? Pode deixar aqui, ó, o Workspace marcado aqui, tá, pessoal? Vamos lá? Nós temos aqui, ó, monitor de anotações. O monitor de anotações vai aparecer um sinalzinho de mais aqui, que significa que em alguns momentos você vai restringir algumas cotas no seu projeto. E quando você restringe ou você coloca aí parametrização nas suas cotas, quando você fizer alguma manipulação no desenho, essas cotas vão mudar de local. Aí esse sinalzinho vai acender e ele vai te dar um aviso, ou seja, ele está monitorando as suas anotações. Também não vamos usar aqui no nosso curso, tudo bem? Depois nós temos as unidades. Basicamente aqui as unidades é a mesma coisa que nós fizemos lá na janela de Units, ó. Você tem aqui, ó, arquitetura, decimal, engenharia e científica, tá bom? Pode deixar essa opção aqui também desmarcada. Propriedades rápidas. As propriedades rápidas, ela vai aparecer esse pequeno ícone aqui. Quando você aciona as propriedades rápidas aqui, ó, o que significa que qualquer elemento que você fizer no AutoCAD, na hora que você seleciona ele, vai aparecer uma pequena janela fazendo uma pequena demonstração das propriedades principais desse elemento. Tá bom? Se você quiser, pode até deixar aqui, mas eu particularmente uso mais fechada, né? Ela aqui desligada. Quando eu quiser ver as propriedades reais do elemento, eu digito propriedades, tá bom? E aí eu tenho aqui, ó, as informações mais específicas. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui para padrão. Agora, o nosso próximo aqui é bloquear aqui, ó, esta opção, né, de UI. Aqui, ó, tá em português UI. Deixa eu explicar para vocês para que serve isso daqui. Ó, barra de ferramentas e painéis flutuantes ou janelas flutuantes, tá? Em alguns momentos pode ser que você trabalhe aqui personalizando a sua ribbon. Em alguns momentos você vai deslocar os painéis de local, ou seja, você vai manipular aqui para que ele fique bem disposto da forma que você acha mais conveniente. E às vezes pode acontecer do seu computador ser usado por outros usuários. Então aqui você consegue travar esses painéis, tá? E você consegue, podemos dizer assim, fazer configurações para que nenhum outro usuário possa fazer aí grandes mudanças, tá? É basicamente para isso que serve esta opção aqui, ó, tá? Que no caso o nome aqui, ó, UI, é a interface do usuário, tá? Isolar objetos. Se você colocar aqui, você tem a possibilidade de você isolar alguns objetos para que não atrapalhe na manipulação. Também a gente não vai usar com grande frequência aqui no nosso curso. O desempenho gráfico já é importante, tá, pessoal? Aparece essa bolinha azul, que significa que o hardware, o acelerador de hardware, está ligado aqui no AutoCAD. O acelerador de hardware, pessoal, vai fazer com que o AutoCAD funcione através da placa de vídeo que tem aí no seu computador, tá bom? A placa de vídeo, como todos sabem, ela vai fazer com que o software, né, tenha um melhor desempenho gráfico, tá bom? Então, se você está assistindo ao vídeo aí, de repente você vai fazer uma linha. E aí na hora que você balança a linha, ó, você vê que a linha começa a ficar um rastro, ou ela começa a se distorcer, ou, né, qualquer elemento que você fizer,
ou quando você está movimentando um objeto, você percebe que o objeto fica estranho, ou seja, acontece algo de estranho, pode ser que o acelerador de hardware esteja desligado. Então, se o seu computador tem placa de vídeo, mantenha-o sempre ligado. Se o seu computador não tem placa de vídeo, mantenha-o desligado. Tudo bem? Então é para isso que serve e é muito importante o acelerador de hardware. E esse último aqui, ó, é tela limpa, ou seja, se você clicar aqui, você irá ocultar todos os elementos da tela e praticamente você terá a área gráfica de desenho. Aqui do lado, ó, você tem esse elemento aqui, ó, variável do sistema. Ele está monitorando as variáveis do sistema, porque alguns comandos, pessoal, que você seleciona, como eu comentei com vocês, quando você pausa o mouse sobre um ícone e aperta o F1, isso daqui é um comando. Só que esses comandos, eles têm regras específicas do sistema, que chamamos de variáveis, tá bom? Então, as variáveis são consideradas mais apropriadas para usuários avançados, onde você realmente configura o comportamento, né, do programa, tá bom? Ou seja, alguns elementos você configura diretamente. Um exemplo, por exemplo, aqui, ó, quando eu comentei com vocês que você tem aqui, ó, a VC de spline, que a spline não encosta nos cliques, essa distância da linha ao clique é determinada através de uma variável do sistema, tá bom? Existem todas as configurações possíveis e imagináveis de configuração de variáveis. Algumas são muito importantes, outras já são nem tanto, tá? Procurem, né, e evitem fazer mudanças nas variáveis para que o seu AutoCAD não sofra aí alterações indesejadas, tá? E aqui do lado, ó, nós temos aqui o DWG da Autodesk confiável, ou seja, significa que o arquivo que eu estou trabalhando é um arquivo original, baixado, criado e feito, né, e licenciado pela Autodesk, tá? Então, quando você traz um arquivo DWG que não é produzido pelo AutoCAD ou não é produzido pela Autodesk, ele não considera como um arquivo, né, um arquivo aí confiável, tá bom? Pessoal, basicamente estas são as ferramentas que nós vamos utilizar com grande frequência aí na sequência das aulas, tá bom? Então deixe do jeitinho que está aqui. Se você quiser, você pode até pausar o vídeo, veja quais são os ícones que estão aqui, e muitos deles nós vamos usar aí nas aulas seguintes. Alguns nós vamos acionar na hora e outros nós vamos acionando quando tiver realmente necessidade. Para finalizar a aula, pessoal, essas opções que nós já fizemos aqui, ó, tá? Elas vão ficar salvas aí na memória automática do seu computador, tá? No seu AutoCAD. Então, na hora que você fechar o AutoCAD e reabri-lo aqui, essas ferramentas já estarão todas aqui já dispostas conforme você deixou. Tudo bem? Pessoal, mais uma vez então, muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção. E eu aguardo vocês então, firmes e fortes aí na nossa próxima aula, que é a aula 10. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço.